E aí, galera esperta! Rogério, essas feirinhas aí em todos os lugares de Rondônia, ligado na geografia, Rogério. É isso aí, galera. Aumentando o nível de consciência sobre o Muito nosso bem. planeta, sobre consumo, aumentando o nível de consciência em relação como é esta relação do norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Isto é muito importante. Muito importante mesmo. Além do mais, isso tem tudo a ver com o modo de viver dos nossos queridos alunos, Exato. da localidade onde eles estão. Obviamente, entendemos que estamos numa das áreas verdes mais importantes do planeta Terra, Muito bem. na Amazônia. Exato, galera. Então fique de olho, anote mesmo essas informações, porque elas são preciosas aí para essa questão da conscientização e também para a prova, né? Que a gente está falando com a galera do terceiro ano que está se preparando para fazer uma prova belíssima do Enem. Então, galera, de olho na tela, pega o seu material e anote tudo. Fechou? Fechou, vamos lá. Aula 40.1. Na aula 40.1, vamos falar sobre a crise contemporânea. Arrepia aí, Rogério. A crise ambiental. Opa, já comecei arrepiando, que faltou só a caneta, a tinta da caneta. Vamos lá. É a crise ambiental. Vamos falar sobre o despertar dessa consciência ecológica. E essa consciência ecológica é em mim, professor Rogério, é em você, professor Jorge, é no nosso querido aluno, é no professor, e cada um de nós, né, compartilhando essas informações acerca do nosso planeta, certo? Certo. A habilidade da aula de hoje. Qual que é a nossa habilidade? Nós queremos que os nossos queridos alunos consigam avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Muito bem. Vamos lá, olha só, as relações de preservação, degradação da vida no planeta dessas diferentes escalas. Quando a gente fala de diferentes escalas na geografia, a gente está falando aí vamos começar de uma escala maior, né? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, professor Jorge. Olha aí, essas escalas aqui a gente fala a escala global. Vamos colocar a escala também pode ser uma escala a nível do Brasil, vamos colocar nacional. E pode ser no meu lugar, que é uma escala local, certo? São as escalas na geografia. Então, olha só, para a gente falar do despertar ecológico, não basta falar somente a nível global. Ela também tem que refletir no local. Então, as ações também aqui do local, certamente, irão refletir a nível global. Que a gente está falando aí dessa parceria entre diferentes áreas do mundo em busca de um planeta melhor. Legal. Certo? Ainda bem que tu falou que era local que estava escrito ali, viu, Rogério? Senão o pessoal vai pensar que está loucão, escrito loucão. Local, galera. Local. Vou colocar um azinho mais bonitinho. Pronto. Local, pronto. É isso aí. Show. Vamos lá. Falando um pouco sobre a questão da crise ambiental contemporânea, o aumento da produção e da exploração dos recursos naturais, impulsionado pela expansão do consumo, que foi tema da nossa aula anterior, né, professor? Uhum. Pode ser apontado como uma das principais causas do intenso processo de degradação ambiental que se presencia hoje, na atualidade. Professor Jorge, lendo essa primeira parte aqui da nossa aula, veio o seguinte pensamento aqui. Qual que é a razão de se produzir e não gerar o consumismo? Então, a própria ideia, né? Não faz sentido. Né? Não tem sentido, né? Porque realmente o aumento dessa produção, ela é vamos colocar, direcionada realmente para a venda. Então, se é venda, é que as pessoas consumam mais produtos, vamos colocar, produtos, mais equipamentos, por exemplo, para poder garantir
o lucro final de uma indústria, de um mercado, de um comércio, é dessa forma. Mas esse consumo ao longo da história intenso gerou o quê? A consequência aí, que é a degradação ambiental. Certo, professor? Alguma informação, contribuição? O próprio GIF que nós colocamos aqui na teleaula é interessante. Muito interessante. Ele é interessante porque ele é muito bonitinho, coloridinho, bacaninha, mas uma realidade. Isso aí, ó, do jeito que está aí, está agora acontecendo em todo lugar do mundo. Carros, navios jogando dióxido de carbono, caminhões, indústrias, rios sendo poluídos 24 horas por dia. Muito bem. Né? Então esse GIF aí veio a calhar e eu achei interessante falar sobre ele. Exato. E por que está acontecendo tudo isso aí? Ali o próprio texto está mencionando. Ó, foi impulsionado o aumento da produção pela expansão do consumo. Então, essa expansão do consumo gerou o quê? Degradação. E esse GIF que você acabou de falar, né? A gente consegue visualizar essa degradação da terra a partir da expansão do consumo, né, professor Jorge? Perfeito. Tranquilo? Perfeito. Vamos lá, então. Ao longo das últimas décadas, à medida que os problemas ambientais foram se agravando e seus efeitos começaram a colocar em risco os complexos mecanismos naturais que regulam e sustentam a vida na biosfera, muitos estudiosos passaram a assegurar que a humanidade está vivendo uma profunda crise ambiental. Rogério? Oi. Nós estamos numa crise ambiental? Sim. Olha só, a gente consegue observar em locais, muitas das vezes, que era, vamos colocar, com uma temperatura mais tranquila, hoje aumentando temperatura acima de 40 graus, que é a temperatura que a gente encontrava no passado só em áreas de deserto. Outra situação, rios que eram rios de grande volume, secando também em várias partes do mundo. Essa questão aí do descontrole das chuvas, dos ventos. Então, é tudo reflexo aí desse processo que o homem transformou ao longo dos últimos séculos, das últimas décadas, e hoje a gente está se deparando com essas crises no meio ambiente. Hora do desafio, Rogério. Vamos lá. Você vai ser desafiado agora pelo professor Jorginho. Fiquei até com medo. Vamos lá. Será que eu vou ser aprovado? Vamos ver agora. O que você vê nesta imagem? Olha só, interessante, né? Uma área seca, desmatada, certo? Onde a gente consegue verificar muito bem o que estava retratando no enunciado acima, né? Reflexo aí da ação do homem sobre o meio natural. E como se não bastasse ver tudo isso que você falou, que é verdade, a gente vê em forma de cruz. Sim. Porque morreram. Morreram aí. O que morreram aí? A vida. A vida, a fauna, a flora, certo? E a partir do momento que a gente tem essa situação, não só a fauna, a flora é comprometida, mas até o homem mesmo, a comunidade que mora mais próximo, que determinava desse determinado espaço, precisavam aí para a sua vida, também acabam sendo comprometidas. Exatamente. E só lembrando que essa é uma simbologia cristã. Cruz, né? É isso? Exato. Tem essa. Se fosse uma visão de um judeu, seria diferente. Exato. Se fosse a visão de um islâmico, seria diferente. Exatamente, professor. É isso? Muito bem. Beleza, vamos lá. Hoje em dia, existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos
da ação antrópica sobre ele. O aluno já vai lembrar que é ação antrópica. Com certeza, falamos na aula anterior e já está ligado o que é essa ação antrópica sobre o meio, né? Preocupações da atualidade. Devastação indiscriminada dos ecossistemas terrestres decorrentes do aumento de quê? Do desmatamento e das queimadas. Consequência dessa devastação indiscriminada, Rogério? Marca aí, olha só. Devastação indiscriminada, ela tem consequências. Com certeza. Ó, diminuição drástica dos ecossistemas naturais, causando a extinção de muitas espécies animais e vegetais. Florestas, bioma, muitas das vezes parcialmente destruídos, né? E isso aí é a consequência dessa devastação, que não é muitas das vezes pensada, que é feita de qualquer maneira, certo, professor Jorge, para atender a necessidade, que muitas das vezes não é uma necessidade que vai atender da maioria, né? Mas de uma minoria, né? Rogério, vou te levar a uma reflexão. Vamos lá. Vamos ver. É o seguinte, nesta devastação indiscriminada, será que pode ter acontecido de alguma espécie vegetal ter sumido e poderia ser a cura do câncer? Olha, algo a se pensar. Pode ter acontecido, né? Com certeza. Porque a devastação é tão intensa e grande que não deu tempo de pesquisadores chegar e descobrir, por exemplo, um novo vegetal. Exato. É isso? Uma nova espécie vegetal. Com certeza, cara. E, obviamente, poderia ser a solução para muitas doenças. Muitas, porque Foi só um exemplo. Foi só um exemplo. Boa parte desses nossos fármacos a gente encontra onde? No meio natural. Bem natural. Muito bem. É isso? Exato. Olha aí, galera. Então, assim, o potencial que temos... Muito grande. Muito grande, se for considerado mesmo assim, na real, essa necessidade e buscar o quê? Essa qualificação da profissão para poder estudar essas espécies. Então, o Brasil aí, ó, nós estamos falando agora um pouco do nosso Brasil, tem um grande potencial, né, professor Jorge? De promover muitas mudanças aqui na Amazônia, né? Isso. E, obviamente, não podemos deixar de relembrar algo que o nosso aluno já sabe. Mas a humanidade, os olhos do mundo sempre estiveram aqui para a Amazônia. Exato. Quando se reporta a questão farmacêutica, a questão de recursos naturais, a questão de cosméticos. Muitos cosméticos são feitos com produtos da Amazônia. É isso? Isso mesmo. E não sai daqui lá para o Rio de Janeiro, Manaus, para Belém, não. Vai para o mundo, Europa, Ásia, América do Norte. Exato. É isso? Muito bem. Nessas grandes indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Exato. Muito bem. Excelente reflexão. Vamos lá? Então, olha só, essas consequências aí que a gente está falando, que acontece aí a partir dessa devastação. Então, nós temos aqui uma imagem sobre o desmatamento da Amazônia e o que acontece muito vai ser a substituição da floresta por pastos ou lavouras de monoculturas. E essas monoculturas aqui na Amazônia, principalmente aqui da soja. Certo? Nos últimos anos, com o avanço aí dessa fronteira agrícola em rumo à região norte do Brasil. Os gases expelidos pelas chaminés das fábricas e pelos escapamentos dos veículos, assim como de queimadas nas florestas, aumentam a concentração de poluentes na atmosfera, galera. Nós temos aqui uma cidade, Rússia,
Cherepovets. Não sei se eu li certo, professor Jorge, que é mais difícil o russo, né? Mas uma das maiores poluídas do mundo por conta aí desse processo intenso industrial. E também, né, como é urbano, uma grande concentração de veículos aí automotores. Então, a poluição atmosférica, a partir dessa prática, que não é uma prática, vamos colocar, saudável, mas que acontece em várias partes do mundo, gera-se várias consequências, que a gente vai ver agora no próximo slide. Como ilhas de calor. Opa, peraí, Rogério, peraí. Você falou de ilhas de calor? Exato, ilhas de calor. O que mais tu vai falar lá? Vamos falar sobre chuva ácida, não, ácida e efeito estufa. Tá vendo só? É isso aí. Eu parei aqui para conversar com o nosso aluno, para ele ficar ligado nisso que você vai falar agora. 3 pontos importantes para a prova do Enem. Que são cobrados com frequência. Fechou. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Anota tudo aí. Anota, isso aí, galera, pode estar na prova do Enem. Exato. Então vamos começar a falar aí um pouquinho sobre as ilhas de calor. Por que ocorre o efeito da ilha urbana de calor? Temos 2 áreas aqui, zona rural e a zona urbana, que é a cidade. Professor Jorge, nosso dia a dia, se perguntar para mim e para você, um aluno, ele tem que entender que já é aluno do 3º ano. Qual que é uma área que é mais fria? Uma área urbana ou uma área rural? É onde ele está, lá na área zona rural. Rural. Muito bem. Então, a gente faz essa relação aqui da ilha de calor comparando uma área rural e uma cidade. Mas também a ilha de calor pode acontecer dentro da cidade. Uma área mais industrializada e uma área onde é mais preservada, que tem a floresta, que tem as ruas não são pavimentadas, a gente vai encontrar também esse fenômeno de calor, mesmo que seja dentro de uma cidade, entre diferentes áreas. Mas nesse caso aqui a gente tem uma zona rural e a cidade, a gente tem algumas informações. A primeira que eu quero falar para vocês é a questão da absorção e retenção de calor, que diariamente atinge a nossa superfície terrestre. Então, a cidade, por ter suas ruas, maior parte aí, pavimentadas, grandes construções, que são os prédios, asfalto, a gente tem o quê? Calçadas. Calçadas, uma absorção e retenção de calor maior. Já na área rural, a gente vai ter aí o quê? Floresta, áreas não pavimentadas, a vegetação. Então, certamente, a gente tem o quê? Uma temperatura menor. Então, a ilha de calor, o que vai acontecer nessas áreas? Na cidade, a transpiração de plantas e a evaporação da água do solo é bem menor. E por que é bem menor? Porque a gente quase não encontra aí, nessa cidade, a vegetação. E por que a evaporação da água do solo ela é menor? Porque não tem tanto esse processo de umidade nesse solo. Porque a chuva incide sobre essa área e ela acaba tendo um fácil escoamento superficial, vai para uma outra área de menor altitude. Então, a gente não tem esse processo de evaporação, porque aí choveu, rapidamente aquela água que ficou sobre o solo evapora. Aqui não, olha só, a gente tem o solo, a floresta, então a floresta libera umidade, o solo não é um solo, vamos colocar, coberto. Então o processo de evapotranspiração numa área rural que libera a umidade é bem maior. Então a penetração da água na cidade é menor e a penetração da água no subsolo da área rural é maior. Então, todas essas características acabam contribuindo para gerar diferenças de temperatura. E essas diferenças de temperaturas entre uma área rural e a cidade, que é chamada de ilha de calor, que a gente pode encontrar de 3 a 10 graus Celsius mais quente numa área industrializada, pavimentada da cidade, se compararmos com uma área da área rural, zona rural.
Tranquilo? Podemos ainda falar, Ah, fazer uma analogia, uma metáfora. faça. Uma selva de pedra. Exato. Cidade. Isso, a cidade. Uma cidade grande, ela é chamada também de selva de pedra. Muito bem. Essa selva de pedra é concreto. Concreto. Então, ela vai assimilar o calor de um dia inteiro. Muito E bem. vai ficar ali acumulado aquele calor. Com certeza. Aí, esse calor vai conseguir se dissipar já só de madrugada. De madrugada. Porque a cidade que acontece, o solo, ele aquece muito rápido durante o dia. Né? E assim, tipo assim, à noite também vai dissipar muito rápido essa questão da temperatura dentro do continente. Aí a gente tem até o efeito da continentalidade e maritimidade quando a gente fala. Por que a cidade próxima do mar, professor Jorge, vai ter menor variação de temperatura? Porque a água consegue reter ali o calor por mais tempo. Então a gente vai ter essa diferença também. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Efeito estufa. Já foi falado, né? Mas reforça. A gente tem aí, ó. É um efeito natural, um fenômeno natural muito importante para a preservação da vida na Terra, mas a partir do momento que o homem começa a agir liberando poluente para a atmosfera, vai ficar um monte de calor acumulado aqui nessa região, que a gente vai ter o que? A sensação do aumento da temperatura. Não a sensação, realmente aumenta e fica mais abafado. Esse é o efeito estufa. Antes, como o professor Jorge falou até na aula anterior, quando a gente tinha pouca indústria, não havia tanto desmatamento, o calor entrava na Terra e ele era facilmente dissipado para a atmosfera. Hoje ele tem maior dificuldade e essa dificuldade aí intensifica o processo do efeito estufa. Chuva ácida. A gente tem aí a liberação também, ó, principalmente essas chuvas acontecem em áreas de bastante desenvolvimento industrial, onde a gente vai ter o quê? Gases ácidos são liberados na atmosfera. Os gases são levados para cima pelo vento, a gente observa aqui, gases se combinam com gotículas da água para formar ácido. Então, a partir desse momento, a gente tem a chamada chuva ácida, onde o pH dessa água será menor e isso caracteriza ela com maior nível de acidez. Então, a chuva ácida, ela destrói plantas, edifícios, estátuas e polui as fontes de água e também o solo. Recursos hídricos. Rogério, os recursos hídricos também é interessante a gente estudar sobre ele. Sabe por quê? Por quê, meu brother? Porque ninguém vive sem água. Exato. É isso? Muito bem. E quando a gente constrói uma usina hidrelétrica, não tá aqui, nós não estamos aqui para dizer se é certo ou errado. Obviamente que a gente sabe que a gente necessita. Com certeza. Ninguém no mundo mais vive sem energia elétrica. Exato. É impossível. Né? Mas ela causa impacto, sim. Ela altera, inclusive, o problema com a desova dos peixes. Com certeza. É isso? A piracema. Piracema, né? E a fauna e a flora são afetadas pela... Deixa eu voltar aqui, professor Jorge. Vamos lá. Então, recursos hídricos e os impactos, né? Que a gente só falou inicialmente. Então, tem a questão da usina hidrelétrica, que o professor acabou de falar. E também, muitas das vezes, ó, a gente pode ter a interferência aí no ciclo de cheias e vazante do rio, que pode ser comprometido a partir da construção dessa usina. Certo? Beleza. Vamos lá. Fauna e flora também são comprometidas, né? São afetadas pela poluição das fontes hídricas provocada pelo esgoto doméstico e industriais e resíduos químicos aplicados nas lavouras. E aí a gente tem também aí, ó, oceanos e mares que acabam sofrendo com a poluição a partir do lixo descartado, principalmente nas áreas do litoral, né? Todas as vezes a pessoa não respeita, joga lixo no mar. E é interessante o mar, né, professor Jorge? Ele leva, mas daqui a pouco devolve tudo, né? Aí daqui a pouco a praia está toda suja ali, porque com o aumento da maré acaba levando também a poluição lá para a área litorânea. Então a gente tem aí os oceanos e mares enfrentam problema hoje com o lixo, esgoto muitas das vezes na área dos mangues, que são uma biodiversidade riquíssima, que muitas das vezes é comprometido aí por conta do saneamento que não é adequado nessas regiões
dos mangues próximo ao litoral. Maré vermelha também é um problema que sofre muito com a poluição. Essa maré vermelha que acontece principalmente aí com os poluentes que são lançados, rejeitos nos oceanos e mares, que isso acaba contribuindo muitas das vezes para a matança dos peixes, e isso gera todo um problema ali da qualidade da água daquele local. E temos também que os oceanos e mares sofrem bastante hoje, na atualidade, principalmente com a maré negra. A maré negra que é gerada, né, a partir do derramamento de petróleo, ou de repente um rompimento lá no navio, ou até mesmo um acidente. Então, a partir do momento que a gente tem aí a concentração de petróleo no oceano, também compromete as espécies e gera matanças, e esse fenômeno a gente chama aí de maré negra. Beleza? Já aconteceu aqui no Brasil, né? Acontece também em várias partes do mundo, principalmente onde tem rota do escoamento do petróleo. Oceanos afetados pela poluição, que a gente acabou de falar há pouco, petróleo, rejeitos e outros mais. A crise ambiental contemporânea também é marcada pela superexploração dos recursos naturais, renováveis e não renováveis. Fato que tem causado grande preocupação em relação à exaustão e à escassez de recursos imprescindíveis à sociedade. Essa sociedade que falamos também na aula passada e vamos voltar a dizer, é a sociedade consumista. Com certeza. Olha, professor Jorge, e aí quando fala aí, ó, superexploração, não só dos recursos não renováveis, mas dos renováveis também. Então, os renováveis eles são tão utilizados que, apesar de serem renováveis, gera algum impacto. Mesmo sendo renovável, sempre vai ter o lado positivo e negativo, mas se comparado com as fontes não renováveis, certamente são mais indicadas. Os desmatamentos e as queimadas realizadas para a exploração madeireira, assim como para a abertura de novas áreas agrícolas, vêm provocando a diminuição das áreas florestadas. Certamente, né? O avanço da pecuária para fazer o pasto precisa do desmatamento, a não ser que escolha uma outra forma de produção, como o sistema de uma menor área, que é o sistema intensivo, mas nem todas as partes utilizam o sistema intensivo. Então, degradação dos solos, as consequências aí a partir do desmatamento. Nós temos aí o surgimento de vossorocas, que a gente já vai ver a imagem, que são aqueles buracos que surgem lá no solo, né? Por conta aí da ausência de vegetação, e aí a chuva incide sobre aquela área, vai desgastando aquele solo, e aquele buraco, que às vezes é um buraquinho, daqui a pouco está uma cratera, que foi erodido ali pelas águas das chuvas, porque está batendo sobre aquela área, não tem nada para sustentar e desgasta o solo. E leva para algum lugar. E leva para algum lugar. E se for uma quantidade de água intensa, vai chegar aonde? Numa área de menor altitude, que vai ser um rio. E vai assorear. Exatamente. Certo? Deslizamento de encosta também. Se você não tem cobertura vegetal numa área, né? Por que a galera sofre muito, professor Jorge, lá na região do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, recente também no Nordeste, lá em Recife, porque às vezes ocupam essas áreas com declividade, que muitas das vezes não tem o que uma vegetação para sustentar o solo, está mais exposta, e aí a chuva incide sobre essa área e acontece deslizamentos. Eles ocuparam lá, né, Rogério? A área irregular, né? Uma área irregular. Eles não ocuparam lá? Sim. Eles tiraram a vegetação. Com certeza. É isso? E, consequência da retirada da vegetação, processo de desertificação, principalmente nas regiões mais áridas, né? Semiáridas. Olha a erosão. Parece que é o caminho do gado, né? Do boi. Mas aí essa erosão não foi criada aí só. É lógico que gera consequência também a passagem de animais, mas essa área certamente ela não está protegida, está sem a vegetação original. E isso gera um maior desgaste sobre o solo. Não tem o ditado, água mole em pedra
Dura. Tanto bate Até que fura. até que fura. Então é desse jeito aí. Quando você não tem a vegetação, certamente você vai sofrer com esse processo erosivo chamado de vossoroca. O despertar da consciência ecológica. O que a gente tem para falar? Então, a preocupação com o agravamento dos problemas ambientais levou, a partir da década de 60 e 70, surgimento de movimentos ambientalistas, organizado, galera, pela sociedade civil, como forma de protestar, alarmar e cobrar mudanças para reverter o preocupante cenário de degradação da natureza promovido pela sociedade. Vamos verificar. Então, os movimentos ambientalistas começaram a se fortalecer, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, a partir de alguns grandes desastres ambientais ocorridos antes da década de 70. Porque até então, lá em 50, 40, ninguém se preocupava com essa questão da sustentabilidade, não, professor. Foram ganhos mais recentes, porque até 1950 o mundo estava em pleno processo de expansão e de desenvolvimento. Acontecimentos importantes aí quando a gente fala acerca do meio ambiente. Contaminação aí do ar das cidades de Nova York, em Londres, em 1952 a 1960, levou aí esse despertar sobre a importância, um olhar mais crítico no meio ambiente. A intoxicação por mercúrio nas baías de Minamata e Niigata, entre 1953 e 65, lá no Japão. O acidente com o navio superpetroleiro Tohru Canyon, ocorrido no Canal da Mancha em 1967. A redução da vida aquática em alguns dos grandes lagos nos Estados Unidos. A morte de aves causada pelos efeitos de pesticidas como DDT. Então a gente tem o quê? Acontecimentos que levaram a se despertar da consciência ambiental. Foi nesse contexto que a temática ambiental adquiriu projeção e ganhou espaço nas grandes discussões, como em 1972 a ONU realizou em Estocolmo, na Suécia, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o homem e o meio ambiente. Então essa conferência é muito importante, ó. Primeira acerca do meio ambiente, é chamada aí de Estocolmo. Foi lá na Suécia, né, que aconteceu essa primeira conferência. Estocolmo, a cidade da Suécia. Muito bem. Então, nós temos aí temas da Conferência de Estocolmo de 1972, reduzir a modificação da paisagem, Qualidade da água, mudanças climáticas, redução de desastres naturais. limitar a utilização de pesticidas na agricultura. Isso lá em 1972. Olha só a preocupação, né? As conferências sobre o meio ambiente reuniram os principais líderes mundiais. Olha só, aí nós temos depois a Rio+, 10, temos a Eco 92, Rio +20, mas a história começa lá em Estocolmo, né, 72. Exato, muito bem. Só para a gente poder compreender essa evolução acerca, né, das conferências do meio ambiente. E movimentos ambientalistas no Brasil. Então, essas ONGs instaladas no Brasil, né, como Greenpeace, WWF, Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Será que por que da Mata Atlântica, que só existe aí o SOS da Mata Atlântica, 7% aí da sua área original? Só resta isso dentro da Mata Atlântica. Então, esses movimentos ambientalistas surgiram para defender, né, e pregar essa importância da questão do olhar para o desenvolvimento sustentável. Certo? E, para finalizar, uma reflexão, professor Jorge. Interessante, né? Quantos planetas, terras, precisaríamos ter? Olha aí, os norte-americanos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5. Planeta Terra. E Europa? 3. Ásia Oriental e Oceania? 2,5. África? Vai faltando planeta para ele. E América Latina? 1,5. Olha Pois só, então é. na América Latina a gente está um pouco melhor, né? Então conclui o quê? Quanto maior o desenvolvimento, Maior é o consumo. muito bem. Consumismo. Consumir. Então, Aquilo que a gente falou na aula passada. exato. E aí, tipo assim, precisariam mais de planetas, onde, primeiramente, nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Fechou, galera? Então, a gente volta daqui a pouco para fazer a nossa revisão. Valeu, tchau! Tchau!